Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horário Nobre na Política. E hoje um podcast mais especial que nós estamos com as figuras ilustres do nosso município, da política arapiraquense, ok? Meu amigo vereador Léo Saturnino, que já é sócio aqui do Horário Nobre, voltando novamente. Obrigado, Léo, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Daniel. E nosso amigo ilustre aqui, nosso Adalberto Saturnino, família Saturnino. Muito bem, senhor Adalberto, seja muito bem-vindo, muito obrigado e estar aqui com a gente. Obrigado a você, é uma honra participar deste bate-papo com você nessa manhã. A honra é toda nossa, senhor Adalberto. Tem muita história por aí para contar para gente? Tem um pouquinho de história. Muito bem. Nesses últimos 81 anos eu tenho um pouquinho de história para contar. Um pouquinho, legal, né? Léo, começa aí, né, falando da origem da sua família, né, representado por seu tio aqui, né? Adalberto, né? E a família Saturnino nesses 100 anos de Arapiraca, né, Léo? E vocês aqui tendo a honra de falar um pouquinho sobre essa história de Arapiraca e da família Saturnino que ajudou essa Arapiraca que a gente tem hoje, né? Maravilhosa. Eu sou do sertão, senhor Adalberto, mas eu sou apaixonado por Arapiraca. Por essa terra abençoada. Abençoado. É isso aí, Daniel. Hoje a gente está aqui mais para aprender, né? E eu, logicamente, ao lado do meu tio avô Adalberto Saturnino, essa pessoa que é o morão da família Saturnino hoje, né? E quem nos incentiva cada vez mais, né, a estar à frente aqui hoje como representando o povo arapiraquense e minha inspiração política. Então a gente não poderia nunca deixar de acompanhá-lo aqui, né, estar presente e aprender um pouco com ele as histórias que a gente aprende todos os dias. Cada dia tem uma história diferente que a gente ao lado dele vem aprendendo, né? E hoje, graças a Deus, estaremos aqui ao lado com você e poder mostrar ao povo de Arapiraca um pouco, né, da história de vida do meu tio Adalberto, como também da história da família e da nossa querida Arapiraca, que está, como você bem disse, fazendo seus 100 anos este ano. Muito bem. Eu já peguei um papinho ali na frente, já vi, já peguei um pouquinho das histórias do senhor Adalberto. Senhor Adalberto, conta um pouquinho da história da família do senhor, do pai do senhor, da origem de Arapiraca. Comece por aí, porque o papo vai rolar. O meu pai nasceu há mais de 100 anos em Coruripe da Cal, município de Palmeira dos Índios. E a minha mãe nasceu no lugar chamado Baixão, do município de Arapiraca. E quando os dois ficaram maior de idade, se casaram e criaram uma família de 12 filhos. Eu sendo o 12º filho da família. E se criou todos 12 irmãos. E a vida do meu pai foi dedicada à agricultura. Quando meu pai chegava aqui, não tinha propriedade e nem tinha muita coisa, mas casou com a minha mãe e era da família daqui e começaram a trabalhar e produzir, e ele passou a ser um produtor rural. Certo. E ele, produtor rural, botou um filho mais um, os filhos foram nascendo, crescendo, e quando ficaram maior de idade foram trabalhando na propriedade junto com ele. E assim, quando eu completei 7 anos de idade, meu pai achava que eu já devia aprender a fazer alguma coisa na propriedade. Na propriedade. Ele era produtor, mas também trabalhava na roça. Isso. Ele trabalhava e os filhos se criaram trabalhando na roça. 12 filhos. 12 filhos. E eu sou o caçula. E eu era o caçula dos 12. Menino do céu. Nessa lida do dia a dia, a família foi crescendo. E aí um filho se casou, mas continuou na propriedade. Outro se casou, continuou na propriedade. Até que eu fui o 12º filho. E também fiquei na propriedade até que eu arrumei outro ramo de vida. Mas ainda hoje eu tenho uma propriedade no município de São Sebastião. Certo. E a gente lida com os animalzinhos por lá. Ah, nunca deixa a origem, né? Não posso deixar essa origem, não. Uhum. Mas o que me levou à política, certo, é que um irmão meu, chamado João Saturnino de Almeida... O senhor tem quantos irmãos vivos hoje? Estão todos, Josi? 2. No caso, 3 com o senhor? Não. Eu e uma irmã. E uma irmã? O resto já está no céu. No céu, graças a Deus. E como é o nome do pai do senhor?
Manuel Antônio de Almeida, conhecido Manuel Saturnino. Manuel Saturnino, seu Manuel. Manuel Saturnino, que foi quem me ensinou como era que vivia. Certo. Como era que eram as coisas. Porque a época, aonde a gente morava, não era, agora é perímetro urbano e é rua. A época a gente morava no interior. E quando eu era adolescente, Arapiraca não tinha energia durante o dia. Só tinha noite? Tinha um motor de energia do senhor Valdomiro Barbosa e ele acendia o motor 5:30 da tarde e desligava 10 da noite. E Arapiraca ficava no escuro. E durante o dia também não tinha energia. Mas aonde eu residia, que hoje é o bairro Boa Vista, que era sítio Boa Vista, lá não tinha energia. Como não tem energia, era lindo aquela vida. Porque a gente trabalhava na lavoura. Certo. E quando se reunia na hora da refeição, tinha uma mesa grande na hora da refeição e sentava 6 filhos de um lado, 6 do outro, meu pai numa cabeça da mesa e a minha mãe no outro. Naquela época não tinha essa história de televisão. Para um filho ir assistir televisão. Não tinha celular. E nem tinha fogão a gás. Fogão a gás também é novo. O senhor guarda algum retrato de uma família reunida assim? Será que tem, Léo? É a coisa mais linda do mundo, né? E nem tinha geladeira. Nem tinha geladeira. Fogão a gás nem geladeira. Se queimava carvão ou lenha. Isso, na lenha. Nessa vida era a vida que era assim. Eu vou até sair dessa história e vou contar uma história de um homem chamado Alonso de Abreu, que é da sua terra. Sim, um grande comerciante daqui. Certo. Nos anos 60 e 70, 50, 60, 70, seu Alonso de Abreu era o maior comerciante de Arapiraca. E ele vendia tudo. Gasolina, pneu. Ele tinha uma loja, tinha um posto de gasolina, e um armazém que hoje se chama de distribuidora, que nesse tempo era armazém. Isso, armazém. E seu Alonso, por volta de 4 horas da tarde, ele fazia o apurado. Como ele era o grande comerciante daqui, fazia o apurado e botava tudo no jornal em cima do balcão. Em cima do balcão botava o dinheiro que apurou durante o dia, que era muito. Botava o pacote nos 2 braços e ia para o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que era o único banco de Arapiraca, na Praça Marques da Silva. Na época era Gabino Besouro. E chegava no banco, pegava o dinheiro e jogava o dinheiro em cima do balcão do banco e ficava esperando o banco conferir e ele voltar para casa. Nessa época não tinha assaltante. Existia ladrão, mas ladrão só carregava as coisas escondido. E agora apareceu o assaltante que ninguém anda mais com dinheiro. Isso. Foi nesta época, Alonso de Abreu, ele mesmo ia fazer o depósito no banco de muito dinheiro, levando nos braços. Não era distante, não, mas dava uns 300 metros da casa dele para o banco. E assim ele fazia o pagamento. Nessa época era desse jeito. Você tinha respeito, tinha ordem. Era o jeito da população, né? Era. O modo da população viver. Demais, né? Outros tempos. E, no entanto, agora é assim. Você não pode sair de casa com o dinheiro no bolso, senão a turma leva, né? É complicado. Agora é complicado. Você compra um carro, só pode tirar o carro da garagem, da concessionária quando faz o seguro. Quando faz o seguro. Se não fizer o seguro, não tira para a turma não tomar o carro e você ficar sem nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Aí a origem dessa propriedade do pai do senhor era onde, mais ou menos aqui em Arapiraca? Exatamente. A época chamava-se Sítio Boa Vista, o local. Aonde eu moro, que agora é perímetro urbano, mas eu moro nesse mesmo local. Até hoje só mora? Eu moro no mesmo lugarzinho há 76 anos. Eita, meu Deus, isso é bom de dar, isso é um céu lá. Eu nasci do outro lado da cidade. Isso. E aí o meu pai se mudou quando eu tinha 5 anos de idade para o Sítio Boa Vista. Naquele tempo era zona urbana, não? Era zona sítio? Rural. Zona rural. Lá onde eu morava, que hoje é Brasiliana,
Ficou dividido Brasiliana. Massaranduba. Nossa, como cresceu O Massaranduba era naquele trecho, vizinho a um posto que chama o Posto Massaranduba, né? Isso. O terreno do Posto Massaranduba era a propriedade do meu pai lá. Mas era uma propriedade pequena e meu pai vendeu o terreno de lá para comprar uma propriedade maior onde a gente mora. Muito bem. Para fazer o trabalho dele com os filhos, que era muitos, né? Isso. E a conclusão, nos anos 60, 58 para 60, eu tinha um irmão chamado João Saturnino que se casou e fez uma família. E aí ele resolveu ser candidato a vereador. O seu Manuel era político? Não. Meu pai nunca não. Foi. Meu pai não, mas o meu irmão sim. Ai. Passou a ser político. E aí o meu irmão perdeu a primeira eleição por poucos votos. João Saturnino. Mas na segunda vez que ele foi candidato, 4 anos depois, foi eleito com uma folga boa. Muito bem. E à época, eu quero lhe contar uma das passagens que eu estou lembrado como hoje. Fique à vontade, senhor. Tinha uma escola no bairro Boa Vista, que naquela época ainda era sítio Boa Vista, e criaram só, já que o lugar era pequeno, criaram só uma urna para a escola do sítio Boa Vista, que não era perímetro urbano. E aí votaram 103 eleitores nessa urna. E dessa data, quando contaram os votos, dos 103 votantes, ele teve 102 votos. Eita! Só um não votou com ele. Esse é o verdadeiro Pocaúna. Só um eleitor não votou com ele. Estourou, né? E aí o meu irmão começou a trabalhar como vereador, que agradava a todos, ou a quase a todos. E aí um dos dias ele possuía um jipezinho e foi para Maceió com uma doente, que aqui não tinha cirurgia. Já conversamos nesse assunto, né? Isso. Aqui não tinha clínica cirúrgica em Arapiraca. Uma moça adoeceu e ele conseguiu levar a moça, e a moça fez uma cirurgia em Maceió. Ele trouxe ela de alta, deixou em casa. Com 10 dias depois, ele levava a moça, o marido da moça e a sogra e a mãe da moça. Levava para fazer a revisão da cirurgia. A conclusão foi que quando chegaram em Atalaia, precisamente em Atalaia, tinha um caminhão Ford a gasolina virado em cima da pista. Nossa. Ele parou o carro ao lado e, como ele precisava chegar no horário do médico em Maceió, se juntou mais o marido da moça, apareceu um trator da região, desvirou o caminhão. Certo. Mas o serro, ele ia carregado de ferro velho, o serro ficava em cima da pista. O marido da moça foi ajudar a mais alguém a tirar o serro de cima da pista, certo, para o carro passar e levar a moça para fazer a revisão. E aí chegava um caminhão Chevrolet carregado de cana e bateu no caminhão que tinha sido desvirado, que estava em cima da pista. Meu Deus. O caminhão que tinha virado derramou a gasolina na pista. Aí criou um incêndio. Nesse incêndio morreu o esposo da moça. A moça estava no jipe ainda, distante. Uhum. Morreu o esposo da moça, certo, a mãe da moça e o meu irmão. Meu Deus, morreram uma tragédia. Fogo, queimado, em Atalaia. E foi socorrer o pessoal. Socorreu, aí ele estava fora. Foi socorrer o pessoal. No socorro, queimou também, morreu o meu irmão. Morreu o motorista do caminhão também. O vereador. No local. O vereador morreu. Então o João Saturnino foi o primeiro vereador da família. No mandato, primeiro mandato dele, ele no chegou primeiro mandato dele. Não caso. chegou a sair fora do mandato. Oh, meu Deus. Mas eu aprendi a fazer política com ele. Isso. E aí, passados os anos, ele foi para o céu, e aí apareceu um cidadão chamado José Ulisses, que era compadre dele e desejou ser vereador. Uhum. Foi candidato e a gente elegeu o José Ulisses, vereador. Então ele foi o representante da família. Representante da família. Mas a população da região não gostaram do jeito dele trabalhar.
Aí, 4 anos depois, candidatamos um candidato a vereador chamado José Protásio Neto, que era meu concunhado, certo, casado com uma irmã da minha mulher. E ele foi candidato, nós elegemos José Protásio Neto para ser vereador. Porém, o mandato dele só foi aquele pequenininho, de 70, né? 70. E 70 o mandato foi tirado um pedaço, só ficou um pedacinho. Foi o quê? 2 anos, senhor Adalberto? 2 anos. 2 anos. E aí, quando se venceu o mandato dele, aqui havia um prefeito chamado João Batista Pereira. João Batista Pereira era prefeito de Arapiraca. Foi na minha casa e disse: eu conversei com o pessoal da região e o pessoal dessa região deseja que você seja vereador representando essa localidade. Nessa época eu era agricultor e tinha uma mercearia. Muito bem. Na mercearia nós conversamos e ele levou o livro, meu filiado do partido levou para minha casa o livro, eu assinei em casa com um filiado. E chegou a eleição. Como é que o senhor recebeu essa proposta do prefeito na época? O senhor ficou assustado? Aceitei. Ou não? Já tinha a veia, né? Aceitei, porque já tinha na veia e já sabia. E o pai do senhor, seu Manuel? Ele não era contra não, porque meu tem pai, gente que não... Não, meu pai já era idoso e eu... Já estava orientado. Conclusão foi que eu fui candidato a vereador. À época só havia 2 partidos, MDB e Arena. Eu fui candidato à Arena. Ainda encontrei uma dificuldade muito grande. Na época da Revolução de 64, nessa época, quem votasse no prefeito tinha que votar no mesmo vereador. Não podia votar no vereador de um partido e do prefeito de outra. E era? Era, sim, senhor. Eu pedi muito voto, porque tinha gente que não votava no meu candidato. A prefeito. Não podia votar. Quem queria votar. Já era amarrado o mesmo voto, era do prefeito já ia para o vereador, o vereador ia para o prefeito. Não. Tinha que votar na coligação da chapa. Votava na coligação. Votava no prefeito e no vereador. Certo. Se você não quisesse votar, votasse com o Adalberto, não quisesse votar no Higino Vital, você deixava o Higino em branco. Era nulo. Anulava branco, o voto. Né? É isso. Ou se quisesse votar no Higino e não quisesse votar em outro vereador, votava só no prefeito. Mas só podia votar casado. O voto casado, né? Não é assim que fala o voto casado? Voto casado. Então eu fui eleito vereador nessa eleição, enfrentando muita gente grande. Então esse ano era 72. E eu 71? E 2. 72, tomei posse 73. Primeiro mandato tomei posse 73. Acontecia que tomei posse, fui eleito vereador e aí continuei. O senhor tinha falado que tinha muita gente grande, concorreu com muita gente grande da época. Muita gente grande concorrei. Com um genro de prefeito, 2 genros de 2 prefeitos, e muita gente grande. E aí o povo dizia: olha, Alberto, porque eu não tinha um automóvel. Na época. Eu botei o meu material de trabalho numa pastazinha e botei na garupa de uma bicicleta e fiz a minha campanha montado numa bicicleta. Menino. Foi. Visitei o pessoal. Olha, faz também. Casa a casa. Mas agora tem muita gente. Agora é diferente, né? Visitei casa a casa os eleitores que eu conhecia e que votavam no meu irmão e os amigos meus. Já que eu era, além de eu ser irmão do João Saturnino, que tinha sido vereador, eu era comerciante, e quem é comerciante conhece muita gente. Conhece demais. O pessoal comprava na minha... não era mercadinho naquele tempo, era bodega. O pessoal comprava na minha bodega. Isso. E quem atendia era eu. Aí eu conheci a população grande. E aí, quando contaram os votos, eu fui, dos 9, o 5º colocado. Dos 9, eu fui o 5º votado. Foi a novidade da época. E eu ainda tive uma coisa na minha família, viu? Um irmão meu saiu de Arapiraca e foi ser enfermeiro na usina São Simeão.
trabalhar como enfermeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quem é Geraldo Almeida? Geraldo Almeida era um irmão meu, Geraldo Saturnino de Almeida. Isso. Que ele era agricultor aqui. Mas ele teve um problema de saúde e fez um tratamento durante 1 ano e meio em Maceió. E quando saiu de Maceió, resolveu não voltar para casa. Arrumou um trabalho na usina São Simeão, foi morar lá. Em Murici. Em Murici. E foi trabalhar com o pessoal da usina. Ele aplicando injeção, fazendo curativo. Então ele era médico, era? Não, senhor. Ele era um homem inteligente. Aprendeu a fazer tudo, trabalhando junto com o dentista, junto com o médico. O Geraldo. O Geraldo aprendeu a fazer tudo. E o senhor também aplicava a injeção? Eu vi essa história também? Como é essa história aí? Essa história é verídica porque eu, sem nunca, só tenho o curso primário. Uhum. Eu só tenho o curso primário, mesmo assim eu aprendi a aplicar injeção. À época não tinha posto de saúde, nem médico do SUS, que não existia SUS. Em Arapiraca, nessa época, quando eu fui candidato a vereador, ainda não tinha maternidade para o povo pobre, só tinha clínica particular. Porque não tinha o SUS, né? Uhum. Antes do SUS não tinha. Na época, não tinha maternidade, no não. Sertão, só dizer que ele era a parteira lá do Sertão. Era tudo, eu fazia tudo, eu fiz parto. Fez mesmo? Fiz parto, no meu carro eu fiz parto. Tá, veio do Léo. Olha, e aí meu irmão João Saturnino aplicava injeção, fazia curativo, cortava tumorzinho e fazia tudo. E levava o pessoal, quando tinha uma situação muito difícil, mesmo fora de política, a gente usava levar o paciente, arrumar um médico e fazer o tratamento do paciente, quando o paciente não tinha dinheiro. Quando tinha dinheiro, você ajudava a socorrer e ele fazia a despesa. Quando não tinha, se arrumava alguma coisa e tratava do pessoal assim. E eu também, viu? Muito bem. Ô, Léo, aí te vê a importância do vereador para uma cidade, entendeu? Muitas vezes o pessoal mais humilde, mais pobre, conta com a única possibilidade, muitas vezes, você me corrige se eu estiver errado, é o vereador. Ou não é assim? Acontece isso com você? Muito. Acontece para você ver e imagine naquela época. Imagine naquela época. Mas depois disso, sim, aí o meu irmão foi vereador uma vez, foi vereador a segunda vez em Murici. Saiu daqui, foi vereador. Eleito vereador. Geraldo. Foi eleito vereador uma vez lá, foi eleito 2 vezes. E aí, quando o usineiro da usina São Simeão apoiava ele para ser candidato a prefeito. E ele estava candidato a prefeito quando teve um problema sério de saúde e veio a falecer. Meu Deus. E aí encerrou a carreira dele desta feita, porque a vida foi tirada. Pai do céu resolveu chamar ele para prestar contas lá do que ele fez aqui. Exatamente. Está lá. Mas aí eu, tomando o bigu no nome do meu irmão. Certo. Mas ele lá em Murici era a época que o senhor era vereador aqui ou não? Era a mesma época? Na mesma época. Ah, o senhor por Arapiraca e ele por Murici. E eu aqui. Isso, muito bem. E eu aqui. Quando ele morreu, eu já estava vereador aqui. Certo. Foi na mesma época. O Geraldo. Ele lá e eu aqui. O João já era falecido. Não, o João já estava falecido e na mesma época eu sou vereador aqui e o Geraldo lá em Murici. São 2 mandatos lá. Ele se candidatou a prefeito. Sim. Tinha alguma grande possibilidade de ganhar e faleceu. Tinha tudo. Ele chegou a ganhar a disputa, Léo? Não, né? Não, antes da disputa, ele veio a falecer. Muito bem. E aí ele encerrou lá. É isso que eu estou lhe dizendo, que eu aprendi a fazer política com meus irmãos. Isso, muito bem. Não é? E aí João Saturnino ajudava a fazer parto e ajudava e aplicava injeção e fazia curativo e fazia tudo. Porque à época não tinha posto de saúde, não tinha. Em Arapiraca, nesta época, não tinha nem um médico atendendo pelo sistema do governo. Arapiraca já era a maior cidade da região do Agreste aqui? Ainda não. Não, né? Não, porque eu fui eleito a primeira vez com 450 votos. Nossa. Para 9 vereadores. Tamanho de olho d'água. E só era 9 vereadores, viu? Só era 9 vereadores. Isso. Naquele tempo o pessoal se elegia com 300 votos, 400 votos.
a população era bem pequenininha. Bem pequenininho. Era pequenininha. Hoje aqui, graças a Deus, deu certo e aqui cresceu e vai longe, viu? E vamos longe, vamos longe. E aí, eu continuei o trabalho. Fui eleito vereador, Certo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. 6 vezes eu fui eleito vereador e ainda ganhei uma prorrogação. E aí, eu fui vereador aqui durante 28 anos. Desculpa. Pelos 4 Sim. 6 como mandatos. é hoje, e 4 os quatro, anos, né? é. Seria 8 28. mandatos, senhor. Viu? 7? 7 mandatos É, seguidos. 7 mandatos. Foi 28 anos que eu fui vereador aqui. Mas uma época, Em sequência, senhor Adalberto. sim, mas teve uma história que eu vou lhe contar que aconteceu comigo. Eu estava vereador e um filho meu, eu já lhe disse, sou cima analfabeto, né? Porque só fiz o curso primário, Aham. sou cima analfabeto. Meu filho se formou advogado, ficou maior de idade e eu lancei ele candidato e ele, por força do destino, perdeu a eleição por 4 votos. Nossa, meu Deus. Nisso o senhor já tem quantos mandatos para colocar ele? Eu já tinha 20 anos. 5 mandatos. É isso, mano? 5 mandatos. mandatos. O senhor cansou, foi? Eu já tinha 5 mandatos. O senhor tem quantos filhos? Eu só tenho 7. É coisa pouca. Não tinha celular naquele tempo, não, né? Vereador não tinha salário, não, quando eu entrei. Nem televisão, Não. né? Não tinha. E aí, Esse seu filho é o mais velho? Era o mais velho? Foi o mais velho? o meu filho mais velho foi candidato, Esse o senhor colocou para Esse ser candidato. que perdeu a eleição. Certo. Graças a Deus, Assumiu ainda, viu? Quatro- Ele era o primeiro quatro- suplente. ele né? ainda assumiu como vereador, Aham, mas graças a Deus, Pai do céu é bom, não é bom? com certeza. Então, pronto. Nesse intervalo, enquanto ele não estava sendo vereador, porque tinha perdido por 4 votos, ele fez um concurso e ganhou o direito de ser juiz de direito. Nossa. Passou no concurso e ele exerce um cargo de juiz de direito aqui em Arapiraca, na 5ª Vara. É mesmo? É, Qual o nome dele? Alberto de Almeida. Alberto de Almeida. Ele já tem 62 anos. Juiz de direito. Juiz de direito aqui Ele na deve nossa ter cidade. conhecido o avô da minha esposa, que foi juiz de direito também, chamado Dr. Emanuel Fai. O senhor conheceu? Se você me disser, eu vou sair até da minha história e depois você me lembra, manda eu continuar a gente história. voltou na... Se você conheceu o Emanuel Fai andava na minha casa. E eu tenho na minha casa um presente que ele trouxe e me deu, uma Santa Maria, Muito bem. na minha casa. E eu fui a alguns encontros junto com ele. Eu faço parte do movimento Focolares. Claro. E ele fazia parte do movimento Focolares. E a gente ia para Recife, precisamente numa cidade do interior da situação de Recife. Era Gravatar? E a gente ia para os encontros lá e passava dias nos encontros. Muito bem. Ele era meu amigo e companheiro de religião. Muito bem. Você tá Doutor olhando pra Emanuel neta Fai. dele, pra neta dele aqui, ó. Viu? Emanuel Fai era como se fosse da minha família. Oh, coisa boa. Muito bem. Uma pessoa digna. Doutor Emanuel Fai. Uma bela homenagem que o senhor fez agora pra ele, Conheci viu? muito Emanuel Fai. Viu? Muito bem. Quando eu Gente cheguei muito aqui era boa. Arapiraca, que ninguém sabe conhecer, eu digo assim, sou casado com a neta do doutor Emanuel. Pronto, aí chegue pra cá, abria todas as portas, olha coisa boa, né? Pois é, Emanuel Fai é um grande cidadão alagoano, Muito bem. da família do doutor Coraci da Mata Fonseca, que foi quem criou o Estado Municipal de Arapiraca. Isso. E ele é da mesma família. Exatamente, Fonseca. Família boa, gente boa. Conheço esse povo. E que vem de Anadia, tem toda uma... Que vem de né? Anadia. É, exatamente. E os Almeida são de Anadia, viu? Muito bem. Eu sou Almeida e os Almeida vieram de A Anadia. família pra Almeida é aqui. de Anadia. Os Almeida também veio para aqui de Anadia. Isso, muito bem. Mas vamos Ontem- voltando lá. Tava... Voltando agora, quando você falou em Manuel Fai, que era. O sepultamento dele, eu estava lá, Muito bem. em Maceió. Muito bem. Estava lá, no Então, enterro vamos dele. lá. Retorno. Alberto. Retornando agora, Isso.
a continuar o assunto que eu estava conversando sobre o meu irmão de Murici, que eu já encerrei, Certo. agora eu continuei vereador. E aí, No filho quando do meu senhor, filho, isso. quando meu filho, Foi juiz. não, quando meu filho se formou advogado, Certo. foi candidato a vereador, que eu me afastei. Eu desisti de ser candidato e apoiei o meu filho. Ele foi candidato a vereador e perdeu por 4 votos. E graças a Deus, hoje, por esse motivo, ele deixou a política e foi ser juiz de direito. Passou no concurso e foi ser juiz de direito. Muito bem. E agora, quando terminou os 4 anos que meu filho não foi eleito vereador e passou a ser juiz de direito, eu tinha um outro filho chamado Adilson, que o povo conhece, Bilil. Bilil. O apelido dele é Bilil. Aí o Bilil foi o candidato e foi eleito a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Tirou 12 anos. 12 anos de vereador. Com 12 anos de vereador, ele desistiu de ser candidato. E aí disse para mim, o senhor me apoiou e eu agora vou lhe apoiar. Meu candidato é você. De volta. De volta. E aí eu fui candidato a vereador outra vez e fui eleito. E com muito voto. Menino, pouca urna. Muito voto. Eu não vou dizer quantos votos foi, Uhum. mas faltou bem pouquinho para 3 mil. Pra 3 mil. Menino. Ah! Então só foi o primeiro lugar. Eu, Quase não, 16 anos atrás. há 16 anos atrás. Eu Pouco tive tempo, viu? quase 3 mil votos. Menino. E aí, quando se venceu o primeiro mandato, eu fui candidato de novo e fui eleito vereador outra vez. Com quase 3 mil votos. Menino do céu. E aí eu me vi idoso. Fiz uma reunião na minha casa. Nesta reunião, eu convidei filhos, genros e netos e algumas pessoas ligadas a mim na minha política. Uhum. Matei um carneiro e a gente comeu a buchada do carneiro e a carne do carneiro com uma Eita. cervejinha. Pena que eu não conhecia o senhor nessa época. No aí lá meio da também. festa, no meio da festa, eu disse, eu fiz esse encontro aqui com vocês, porém, eu não vou mais ser candidato a vereador. Da próxima eleição, eu não sou candidato a vereador. E eu estou pronto a apoiar e dar o gás todo que eu tenho a uma pessoa que sempre esteve comigo e é da minha família. Muito bem. Quando o escolhido foi Léo Saturnino. Candidato e eleito com quanto mil votos, Léo? 3.600. 3.600. Não baixou a pancada não, viu? Mas deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Por que da família o Léo? O senhor já via desde criança ele Não, com esse perfil? não, o Léo é assim. O Léo foi o escolhido, não foi? Aham. Mas não foi eu que escolhi. Foi o grupo. O A reunião, a família. A reunião da Certo. família. E Léo é meu sobrinho, mas o pai dele é que é meu sobrinho de verdade. O pai dele é filho de um irmão meu. Ah, Meu teu avô. sim, isso. Você entendeu? Entendi. O pai dele é irmão meu. O avô dele, O avô. que era meu irmão. Qual o nome do seu avô, Léo? Sebastião Saturnino. É porque muita gente. aí Sebastião Saturnino de Almeida foi produtor rural. Doutor Foi Bravo. trabalhador rural e produtor rural. A vida dele levou a vida na roça também, como eu, durante Muito bem. muito tempo. Mas não se candidatou, não. Que já tinha o senhor, né? Mas eu já tinha eu. Isso, exatamente. E ele me Me apoiava. apoiava. E o filho dele me apoiava. E ele, jovem, mas me apoiava. E aí ele foi o escolhido e esse é o vereador que já tem 2 mandatos e com fé em Deus e no povo é reconduzido ao 3º mandato já que está perto. Muito bem, senhor Adalberto. E como é que o senhor vê o trabalho do Léo hoje aí? Pra gente, como é que o senhor avalia aí o homem aí? O sobrinho? Olha, eu até que eu sou suspeito a Suspeito falar. Mas você Verdade. sabe como é que Arapiraca recebe Léo.
Você que está na sociedade de Arapiraca sabe como é que o Léo trabalha. Com certeza. E a população de Arapiraca conhece. E eu, apesar de eu ter tido um acidente há 2 anos e meio atrás e fiquei uns tempos sem conseguir fazer nada, mas eu estou pronto a dar todo o meu trabalho nesta campanha política para ajudar a eleger o Léo outra vez. Novamente. Menino do céu. Aí gosta da política. Rapaz, o senhor Adalberto, e nesse centenário de Arapiraca, assim, a família Saturnina é a que tem mais longevidade na política. Qual o segredo da família Saturnina na política? É o trabalho, é essa paixão que o senhor tem pelas pessoas, Não é paixão. Porque você ter uma casa aberta para receber o pessoal na época da campanha política e fora da campanha política. Certinho. Você saber que o povo existe e você conta com o povo. Para você contar com o povo na campanha política, precisa que fora da campanha política você ajude a resolver os pepinos que aparecem e você pode resolver. Se você não fizer assim, não vai não. Porque eu já disse aqui a você que eu já apliquei injeção de músculo, de veia, fiz curativo, sagei algumas perebas do pessoal, já fiz até parto de alguém. Uma vez eu ia levando uma pessoa no meu carro para a maternidade, e aí, antes de chegar no hospital, o menino nasceu. Eu tive que ajudar a fazer o parto. Dentro do carro. Eu tinha desmaiado na hora. Não, senhor. Eu não tenho medo de sangue, porque sangue a gente tem no corpo. Isso. Está circulando na gente. O Léo falou até defunto, o senhor já ajudou a ajeitar lá. Eu tinha corrido embora. Olha, na minha época, eu, vereador... O senhor é um herói, viu? Quando eu comecei, que eu lhe disse que fui eleito com 400 votos, né? 400 e poucos votos. Uhum. Arapiraca era pequena. E ninguém tinha convênio de caixão. Naquela época, não. Na época, ninguém tinha convênio de caixão. Funerária aqui tinha 2 funerárias, mas ninguém tinha convênio de caixão. E quando morria o povo pobre, todo lugar não tem gente pobre? Tem. Eu nunca perguntei se esse pobre que não tinha com que comprar o caixão era meu eleitor. Eu comprava o caixão, botava na minha caminhonete o caixão e levava para a casa dele, e no outro dia levava na minha caminhonete para o cemitério e fazia o sepultamento. Isso fora de eleição, porque na época da eleição você não pode fazer isso, não, você perde o direito de ser candidato. Nós pagamos uma conta séria por falta de confiança, né? A lei não aceita confiança. Se você fizer qualquer coisa na época de eleição, você perde o direito de ser candidato, né? É, a legislação. Então né? É assim. É o jogo. Eu ajudava o povo e ajudava o povo. Quando chegava a eleição, eu tinha que não aparecer aonde se gasta dinheiro, Isso. senão não era mais candidato. Nossa, eu já tinha serviço prestado. Tinha serviço prestado. Eu não sei, um certo dia, eu cheguei numa casa, eu fui com uma caminhonete minha, o filho foi mais eu, e o filho comprou o caixão. Dessa vez não foi eu que comprei o caixão. O filho da mulher comprou o caixão. E nós levamos para a casa dela. Quando chegamos lá, tiramos o caixão do carro e eu coloquei o caixão em cima de 2 cadeiras e aí eu disse assim, tinha umas 10 mulheres. Vocês, faz o favor, vem aqui para vestir a mulher. Aqui está a mortalha, a mulher está aqui, o caixão está aberto. Vista a mortalha na mulher para que ela fique arrumadazinha. E aí uma mulher disse, eu tenho medo. Eu não sei. Outra, eu tenho medo. Diga, então eu quero um favor de vocês. Me faça esse favor. Nesta sala nós vamos tirar a roupa dessa mulher e vestir a mortalha. Por favor, a mulher saia da sala, todas.
saiam. Aí elas saíram. Aí eu chamei o filho da mulher e eu e ele vestimos a roupa da mulher, deixamos a mulher bonitinha, colocamos no caixão. Pronto, agora pode entrar. Foi mesmo. Se vocês têm medo de ver uma mulher sem roupa, não quiserem vestir a roupa da mulher, já está pronta a mulher. Isso eu fiz aqui no Alazão, vizinho a mim. E fiz isso várias vezes. Eu não tenho medo de vestir um defunto, nem tenho medo de ver uma pessoa morrer. Um certo dia, um cidadão estava passando mal em Maceió. E a família chegaram na minha casa. Senhor Adalberto, eu quero trazer o meu pai que está morrendo em Maceió, para ele não morrer no hospital. Menina, não faz isso não, que é difícil fazer isso. Não, mas eu vou, o senhor me leva lá, e o senhor traz o meu pai, faço isso sim. Faço, vamos lá. E aí eu pensei que o homem estava bem. Eu fui num Fusca. Daqui para Maceió. Eu fui umas 500 vezes resolver o problema do povo em Maceió. Nesse tempo que eu fui vereador, nesses 28 anos. E aí, neste dia, quando aí chegou lá, a moça disse, eu vim empanhar o meu pai. Era a Graça. Como é o nome do pai da Graça? Araújo. Graça, sua parenta lá do... Não. Do Cândido? Do Cândido, sim. Bem, era a Graça da Taquara. E aí, ela sentou no banco do carro, deitamos ele no banco do carro, e ela com a cabeça dele nas pernas dela, e uma outra pessoa no outro banco. E eu saí de Maceió, quando cheguei exatamente na Atalaia, o velho estava já morrendo. Eu viajei, quando cheguei aqui em Taquarana, descendo a ladeira da Taquarana, o velho morreu dentro do meu Fusca. Sim. O meu Fusca nunca tive nada contra ele, viu? Continuei usando o Fusca e nunca sofri mal nenhum. Muito bem. Desses casos, eu tenho centenas para contar. Meu Deus. Seu Cândido, que é da Taquara, foi um dos que morreu dentro do meu carro. E assim aconteceu. Centenas de casos. Eu carregando gente. O senhor tem o Fusquinha ainda hoje, não, né? Não quero entrar no Fusquinha. Não, para minha falta de sorte, em outubro de 88, um mau elemento roubou meu Fusca da minha casa. Eita, uma noite. Eu tinha uma caminhonete na garagem, deixei o Fusca por trás da casa. E carregaram o Fusquinha. Até hoje eu não tenho notícia dele. Meu Fusquinha levaram. Apareceu um assaltante. O ladrão. Ladrão, né? Ladrão. Carregou escondido, escondido, exatamente. É ladrão. Muito bem. Léo, tivemos aqui senhor Alberto, aprendendo, como você falou, viu, Léo? Né? Pois olha, muita história. Eu aprendi, viu? Porque o meu irmão João Saturnino era assim, e o Geraldo, meu irmão, que também trabalhava na usina, ele chegou lá só aplicando injeção e fazendo alguma coisa. E lá ele trabalhando junto com o médico que a usina contratou. E o dentista que a usina contratou, ele aprendeu extrair dente, fazer limpeza na boca, e com o mesmo dentista, com o médico que trabalhava lá, ele aprendeu a fazer tudo o que o médico fazia. E ele fazia, porque o médico só ia na usina trabalhar uma vez por semana. De Maceió ia para a usina um dia por semana, à época. O dentista também só ia um dia por semana. Mas a população não tem o dente para doer só no dia que o médico vai, não é? Isso. E aí ficou lá o auxiliar do dentista. O auxiliar do dentista fazia o trabalho no dente. O auxiliar do médico fazia o trabalho no dente. As coisas mais difíceis era que ficava para o dia que o médico ia uma vez por semana. Então o meu irmão fazia assim. O outro irmão
fazia do mesmo jeito. Meu irmão trabalhava no dia a dia, aplicava injeção até com 5 quilômetros distante da casa dele. Essa época, quando primeiro ele ia numa moto, numa Vespa, tempo da Vespinha. A Vespinha. Ia na Vespinha, aplicava injeção, fazia curativa, ajeitava um, ajeitava outro, e ganhava a eleição junto com o povo. Não tinha essa história. Nessa época não tinha essa história do pessoal de comprar voto. O eleitor votava... Mas sempre teve não, Léo? Não, não, senhor. Será? Teve não. Ah, Tinha não. Eu Eu conheci isso tinha mais aqui. hombridade assim Eu conheci isso aqui. Você resolvia o problema. Você gastava dinheiro numa campanha política, você resolvia problema de doença. Isso. Mas compra voto, cadastro. Não existia. Eu fui vereador 28 anos. Desafio a qualquer pessoa para dizer que eu fiz um cadastro. Desafio, viu? Tenho certeza. Nunca fiz um cadastro de ninguém. Muito bem, senhor Adalberto. Fui eleito, graças a Deus, com o meu trabalho e o que eu fazia com o povo. Fora de campanha e na hora da campanha. Muito bem. Desse jeito eu fiquei 28 anos vereador. Senhor Adalberto, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Arapiraca hoje é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Qual o período que o senhor achou que a Arapiraca cresceu, que deu esse boom assim? E foi qual gestão, qual foi o prefeito que o senhor viu que realmente, né, a cidade estava crescendo? Porque assim, eu estou aqui em Arapiraca há 17 anos. E desses últimos 4 anos nunca vi a Arapiraca crescer tanto, estruturar tanto quanto esse período. Para mim, né? Do período que eu vi aqui, Léo. Eu ainda agora falei. A mão do poder público. Eu ainda agora eu falei com você certo. Sobre João Batista Pereira da Silva. Isso. Que foi em 70, que ele era prefeito em 70. João Batista Pereira da Silva foi eleito prefeito quando o vereador, depois da Revolução de 74, quando o vereador não tinha salário, e veio mais um ano de seca. Seca de 70. A seca de 70. Essa é famosa. E não foi fácil para o prefeito. E nesse período, porém, o vereador não tinha salário, era? Vereador não tinha salário. E como é que... Mas ele, João Batista Pereira da Silva, foi quem abriu com a máquina dentro dos currais de fumo a Avenida César Cunha. Certo. Ali era um curral de fumo. E ele construiu a Avenida César Cunha. E só foi prefeito 2 anos, viu? Avenida César Cunha. A rua, chega nesse instante o nome da rua. O bairro, só lembra? Expedicionários. O bairro é o mesmo nome da rua. Marechal. Eldorado. Não. E, viu? Essa linda rua que você vê agora, quando você termina a rua 15 de novembro, tem a rua do governador, né? Que na época ele era governador. Isso. Aquela rua da Colar não existia. Todo mundo que vinha para Canafício, que já era um local grande, ele vinha beirando, tinha um caminhozinho, beirando o riacho e chegava na Canafício. E isso daqui não existia. E ele botou uma máquina para trabalhar com lá e abriu as ruas. Começou o desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, de 70 para cá, que Arapiraca realmente... De 70 para cá foi quando começou a crescer. Porque uma cidade que o povo não deixa abrir rua nas vilas, nos povoados, o lugar não cresce. Não cresce. Se você não abrir loteamento, o lugar não cresce. Isso. E aqui só está grande porque abriram loteamentos e cresceram a cidade e toda a população aprendeu com João Batista. João Batista. E os vereadores também apoiando isso aí. Sim. Se o vereador não apoiar, não libera. Os vereadores apoiavam. Exatamente. Agora, porque também Arapiraca é tão central assim, Léo? Também por isso. Contribui também, né? Com certeza. Né? A localização de Arapiraca. A localização, que é o terreno plano. É. E aí apareceu o doutor Batista, que abriu umas 30 ruas, naquela época, ruas grandes.
Uma delas era a Avenida César Cunha. Exatamente. Ali era um curral de fumo. Um apoio do vereador Adalberto Saturnino. Não, também. eu não era ainda não. Ainda era não. Era ainda não. Foi com o apoio do vereador, meu cunhado, meu concunhado, que era o Zé Protásio. Zé Protásio Neto. Muito bem. Zé Protásio Neto foi o vereador. Eu fui vereador. No dia que eu tomei posse, ele saiu. O prefeito saiu, o prefeito Batista saiu. Uhum. Adalberto, toma uma aguinha, Baco. O senhor já conversou agora. Pode tomar. Ô, Léo, é conversa. O homem tem história mesmo. É só comer. Pena que o tempo é curto, só, Adalberto. Nós catar todinho aqui, viu? Mas a gente conversa o necessário. E até quando for conseguido, né? Exatamente. A gente tem que ter a hora de começar e a hora de parar. Não, exatamente. O bom é na hora que começa a esquentar, né, Léo? Mas eu queria, ô, Léo, o que é que você vê do seu tio, assim? O que é o seu tio pra você, assim? Fala um pouquinho pra ele aí. Como eu falei no Porque começo, aqui é uma homenagem pro senhor Adalberto. A gente quer falar no nome do povo de Arapiraca, pelo que o senhor fez por Arapiraca e agradecer ao senhor por isso. Eu vou até fazer uma pergunta a ele, porque ele falou muito do meu bisavô, Manuel, né? E a minha bisavó, ele falou que é do Baixão. E eu fiquei agora curioso, porque assim, o meu bisavô veio de Palmeira dos Índios, mas a minha bisavó, ela é de Arapiraca, né? Nativa daqui, né? De Arapiraca. Aí é Isabel, né, tio? A Isabel era minha bisavó, era minha avó. E a sua mãe? Minha mãe era Maria Isabel. Maria Isabel de Almeida, que nasceu no Baixão, da família de Arapiraca, chamada. Olha, quando você contar, a família de Arapiraca é todo esse povo. Agripino Alexandre, mais fulano, povo dos Ângelos, a família Ângelo. Tem 2 vereadores da família Ângelo. Esses 2 vereadores é da mesma família. Nossa. Tem a família dos Ângelos, além da família dos Ângelos, tem a família... Olha, todo o pessoal daqui de Arapiraca, toda a família de Arapiraca, naquele tempo que a cidade não crescia, toda a família era uma família só. Casava um parente com o outro e ia fazendo uma família grande. O meu pai nasceu em Palmeira dos Índios. Porém, o pai dele tinha ramas em Arapiraca. E aí ele arrumou a bolsa de Arapiraca, veio, se casou e ficou aqui. Já era parente da minha mãe. E Palmeira na época era mais forte que Arapiraca, né? Era uma cidade mais... Aqui tem uma família grande, chamada a família do Agripino, que o avô do Agripino é irmão da minha avó, de Palmeira dos Índios. Minha avó nasceu, a minha bisavó morava em Palmeira dos Índios. Mas é da mesma família, de Palmeira dos Índios é da mesma família daqui. Quando o meu pai chegou aqui, que se casou com a minha mãe, ainda tinha a minha avó, que se casou com o Zé Alexandre, que era o Zé Alexandre mais antigo, viu? Que tem aquela rua no Baixão, chamada Zé Alexandre. E aí a minha avó, uma avó minha, se casou e outra irmã dela se casou com 2 irmãos. E aí fez como o seu pai, que se casou. Meu avô, o Bastião. O Bastião, não. Com o Aurélio, isso. O seu avô, sim, que se casou com casou 4 irmãos. Isso. Se casaram. 2 irmãos. Do mesmo jeito, naquele tempo, tinha a família que se casaram aqui. Todo mundo se casava, um parente com o outro, e ficava aquele... Por isso que a cidade cresceu. Aí começou a chegar pernambucano. A Arapiraca é feita de mais pernambucano do que alagoano. Quem fez a Arapiraca crescer foi os pernambucanos que chegaram aqui e se implantaram aqui e vieram para ficar. E diz eles que o melhor lugar do mundo é Arapiraca. E eu também digo. Muito bem. João Adalberto, a gente vai estar chegando ao final, Léo, né? Então eu vou pedir ao senhor aqui as considerações finais. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e mandasse do fundo do coração do senhor um recado para, né, a população arapiraquense, né, todo o seu trabalho, né, o que o senhor tem no coração a falar do pessoal, aos eleitores da família Saturnino, né,
do Léo aí. Também, Léo, você também tem a convenção, agora... É, segunda-feira. Segunda-feira, chama o pessoal para a convenção também aí. Olha, eu só tenho a dizer que eu confio no pessoal que gosta de mim, que é muita gente, que a gente saia unido para não quebrar esse protocolo de um saturnino ser vereador em Arapiraca, que já tem 60 anos que a gente tem vereador aqui. Olha para cá, tudo bem. 60 anos a gente tem vereador em Arapiraca, ligado a gente. E que esses eleitores que confiam no Adalberto, que confiam nos saturninos, no Adalberto, no Bilil, nos saturninos, esses mais idosos que conheceram João Saturnino, que vamos continuar unidos pelo desenvolvimento e pela paz de Arapiraca, porque assim é que se chega lá. Muito obrigado, uma boa tarde, Deus proteja a todos nós e vamos partir juntos. Amém. E, Léo, faça suas considerações finais aí para o pessoal. Daniel, primeiro, mais uma vez, agradecer, né, a todos que compõem, né, o programa do Daniel Nobre aí, a turma aí, Picast. Agradecer o tio Adalberto. Hoje, como eu disse a você, Daniel, a gente veio aqui mais para aprender, né? Uhum. Nos assuntos que você pensar que, na velha guarda de Arapiraca da história, quando você pergunta ao tio Adalberto, ele sabe, como ele conhece, como você agora falou, doutor Fá, e se você prolongasse, ele tinha mais história para Não, pra depois contar. só o Adalberto me convida para tomar um cafezinho lá e eu só ouvi a história, que eu adoro. É bom, isso é bom. Eu fico perto do meu pai só ouvindo aqui, viu, Léo? E fica feliz, né? Porque, como você acabou de ver, né? Assim, no centenário, a família vem representando já há mais de meio século, né, há 60 anos. E espero que realmente, né, Deus abençoe a gente por mais uma jornada, né? E que dê muitos anos de vida ao meu tio, né, e a toda a família, que é um exemplo de cidadão, de pai de família, né, de homem de bem, né, que veio aqui mostrar a vocês um pouco, né, do que ele fez durante esse tempo enquanto esteve, né, tanto como vereador e agora como cidadão e político, viu? A casa dele ainda está aberta, atendendo a população. É incrível, se você passar na Boa Vista, você passa pela casa dele, o portão dele ainda está aberto, recebendo os eleitores e os amigos para bater um papo, né? E é o que ele gosta de fazer política, e a política ele faz dessa forma. Então, muito obrigado, né? Estamos prontos também, Daniel, para qualquer dúvida, e quando você quiser bater outro papo com a gente está aqui pronto novamente para conversar um pouco, né? E agradecer, né, a todos os ouvintes aí e a população de Arapiraca. Convidando, aproveitar, Daniel, convidar a todos, né? Que agora, segunda-feira, dia 5, haverá a convenção do MDB aqui no prédio do MDB, vai ser cartorial, onde estaremos lá, né, junto do prefeito Luciano Barbosa, né, prestigiando esse ato, para que, posterior a isso, nós possamos entrar definitivamente na campanha política. Então, deixar aqui meu abraço e esse convite a todos aos moradores da cidade de Arapiraca. Obrigado. Muito bem, Léo, a gente que agradece. Pode ter certeza, meu amigo, que eu vou estar chamando você aqui na Vitória. Agora você tem um desafio, né? Tem que agora passar o número de votos. Você já chega nos 4 mil aí? Rapaz, vai bater o recorde do Pocaúna aí, hein, seu Adalberto? Mas olha, este ano... Tá sim. Este ano, nós vamos ter 200 candidatos a vereador. Certo. A época, quando a gente ganhava a eleição, era muito menos candidatos. O povo votava, mas quando você chega a ter 200 candidatos, o povo se divide. Divide muito. Porque você sai de casa e não sabe qual é a porta que você bate que não tem um candidato. É verdade. É verdade. Mas é a democracia, né? Tá a democracia, isso. Porque a democracia é assim, deixa este pessoal perseguir ser eleito vereador, porque se fosse ruim eu não tinha passado 18 anos. 28 anos sendo vereador. Muito bem. Então é bom, quer ser vereador, se candidate e ganha a eleição. E venha contribuir de alguma forma para a cidade de Arapiraca. Contribuir com alguma forma para Arapiraca. Mas o grande diferencial da família Saturnino são as raízes, né? Não foi feita ontem, né? Não foi feita ontem, não. Tem 60 anos. Tem 60 anos, exatamente. E vai de tio para sobrinho, de pai para neto. Tenho certeza que
vai contribuir muito mais para os 200 anos de Arapiraca, né, não, Léo? Tem muita coisa aí. Então, Léo, parabéns a você, Obrigado, Daniel. parabéns à família Saturnino, parabéns, Sol da Beto. Você agora já era fã do Léo, agora sou seu fã, viu? Você, para mim, é um herói e eu tenho certeza que Deus, né, tem um propósito na vida do Senhor, de ser o Senhor. Ele escolheu o Senhor para trazer, para ajudar o povo simples e pobre da nossa Arapiraca e fazer com que a nossa Arapiraca seja hoje reconhecida no mundo todo, de prêmios e prêmios e prêmios. Através do Senhor da família Saturnino. Pessoal, muito obrigado. Segue lá o Léo Saturnino, né? Obrigado. Segue lá o Léo Saturnino, né, Léo? É isso aí, Parabéns pelo Instagram, viu, Léo? Você tá top de linha, viu? Tem uma turma aí nos ajudando, né? Muito bem, agradecer ao pessoal. O Josiel, né? Josiel, meu irmão, você é top, viu? E a Nanda aí, Ananda, show de bola. Tem a Bibi muito também bem, parabéns. que nos ajuda, tem o Lucas, tem uma turminha aí que tem uma equipe boa, né? Tá nos auxiliando agora para que a gente possa levar, né? E se atualizar nesse mundo digital aí. Só Adalberto, tem Instagram, seu Adalberto? Não, né? Então segue o Léo que tá seguindo o seu Adalberto. Pessoal, pode falar, seu Adalberto. Ainda tá no ar. Né? Tá, sim. É que eu esqueci de lhe dizer que foi o bairro Brasília. Sim. A rua Brasília e o bairro Brasília. Onde nós estamos. Que ele fez com a máquina. Isso. Uma patrozinha. Pegou uma patroa e fez o bairro Brasília, que era com rádio de fundo tudo. Muito bem. Ai, lembrou bairro agora. Brasília, que eu lembrei agora. Acesse Cunha e o bairro Brasília. O senhor Adalberto, quando o Léo ganhar, o senhor vai vir de volta com ele para nós terminar as histórias? Termina não, né? Porque é muita, né? Depende como é que está a situação nossa nesse dia. Vamos estar com saudável, de bem demais, se Deus quiser. Né? Não é isso? Que eu só posso dizer as coisas quando eu posso cumprir, né? Isso, então vamos ver exatamente. se eu posso cumprir. Mas eu espero que dê certo. Se assim Deus permitir a gente, né? Estaremos aqui de volta. A gente faz isso. Com a vitória. Se Deus quiser. Se abraço. Quiser, amém. Vai ficar esse acordo aí. Se Deus quiser. Muito bem. Pra gente retornar aqui. Pessoal, obrigado, só agradecer, né? Deus abençoe. Segue lá o nosso Instagram, se inscreve lá no nosso canal e que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Valeu pessoal. Valeu. Tchau.